essa temática de segurança da informação, ela vai envolver todas as áreas, principalmente a área de TI, né? Mas agora ela teve uma abrangência maior, né? Até com a LGPD, que a gente vai conversar depois um pouco, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ter uma reunião específica só para falar sobre isso, porque é uma coisa bem assim, tem a ver com segurança da informação, claro, mas tem sua especificidade. A gente vai marcar daqui umas 2 semanas uma reunião para conversar um pouco sobre a LGPD. Mas para que a LGPD comece a fluir dentro da instituição, ele precisa ter o seu arcabouço, sua base, né? Que é as políticas de segurança da informação, essa estrutura aí que a gente começou o primeiro passo no Consup, né? Então a ideia aqui é falar para vocês uma geral, né? A gente não vai detalhar aqui as informações, mas vai dar uma geral sobre o regimento interno do Comitê de Segurança da Informação, a política de segurança da informação e normas complementares, né? No caso, foram aprovadas 2 normas. Né? Então, assim, pegando um histórico do Comitê de Segurança da Informação, o comitê, dentro da nossa instituição, ele existe desde 2013. Foi desde 2013, isso mesmo. Desde 2013. E, na época, o próprio órgão de controle, o CGU, né, ele exigia que tivesse um comitê, um coordenador, enfim, uma estrutura mínima para começar. Então, montou, né, o comitê, a princípio foi só com a equipe de TI, fez alguns normativos, e para um momento em que o comitê teve sua vigência, ele atingiu os objetivos, na minha visão. Ele fez o que tinha que fazer. Só que, de uns tempos para cá, teve uma mudança nessa parte, né, de segurança da informação, e principalmente quando começou a pandemia, que intensificou, né? Se vocês forem dar uma pesquisada aí na internet, casos de ransomware aumentou, número de invasões aumentou, número de pessoas enganadas por ficha aumentou, enfim. Então, toda essa parte de segurança teve uma ênfase gigantesca, né? Só que a gente tem que ter uma estrutura interna em que tenta atenuar alguns problemas na área de segurança, tanto na área de segurança de TI, como na área de segurança da informação da instituição como um todo, né? Então, para isso, a gente precisava ter uma estrutura à parte, em paralelo, dentro da instituição, que precisasse olhar essa temática. Só que essa estrutura ela não pode estar vinculada à TI, à pró-reitoria, a departamento. É uma estrutura estilo comitê de ética. O comitê de ética, antes eu estar até aí presente, ele é uma estrutura institucional, onde ele verifica essa temática de ética a nível de instituto. Ela é vinculado ao Consup, à reitor, então tem um vínculo institucional. E a nossa luta era que o Comitê de Segurança da Informação ele tivesse também esse vínculo de instituição, porque muita gente pensa, segurança da informação não, é TI. Passou energia, é TI. Não é bem assim. Então, a gente teve que mudar esse conceito a nível de instituição para que o Comitê de Segurança da Informação fosse da instituição e não de TI, como era vinculado anteriormente. Anteriormente, tinha esse híbrido, né, de TI, instituição, TI, instituição, ficou meio assim, então eu creio que segunda-feira, na apresentação do Consup, a coisa ficou clara, referente a essa temática, né, então, hoje, na nova versão, o Comitê de Gestão de Segurança da Informação é um comitê institucional, não está vinculado a nenhum departamento. A TI entra como um agregador, uma pessoa que vai contribuir com o comitê. Como tem outros comitês que a pessoa faz grupos de trabalho, enfim. Então, a temática agora de segurança da informação é isso, é um comitê institucional, né? Então, diante desse comitê institucional, que é o Comitê Gestor de Segurança da Informação, ele precisa ter um regimento interno, né? Ele precisa ter um regimento interno, ele precisa ter uma política e tem normas complementares, que é o que a gente vai dar uma geral aqui do que foi aprovado. Só para vocês terem uma ideia do que eu falei, de alguns motivadores, a gente sofreu uma auditoria em 2012, como vem sofrendo normalmente, né, todo ano, mas em 2012 ela teve uma auditoria específica nessa temática
de segurança da informação, né? Então, aqui ela exigia, né, ó, disponibilizar um documento comprovando a existência de uma área específica que seja responsável pela implementação da política de segurança. Então, ela já dizia, ó, a gente quer que tenha uma área, portaria que designa o comitê gestor, regimento, estatuto, enfim, criação de uma coordenação de infraestrutura de redes e definição de atribuições, informar a política, né, como documento comprobatório da aprovação dessa política pelo corpo diretivo, né, Consulp e outros daí. Então, isso aqui foi uma auditoria de 2012. Então, a gente tentou, montou essa estrutura inicial, né, só que com o tempo, as coisas foram mudando, né, então, diante disso, agora, esse ano, em 2020, com o novo governo, né, eles criaram uma nova instrução normativa 01, de 27 de maio de 2020, em que ele oficializa, já existia um gabinete, né, de segurança da informação que dava diretrizes, mas agora a presidência, o gabinete de segurança institucional, ele criou uma normativa onde formaliza a nova estrutura da segurança da informação. E se você for ver, a nível de instituto, não sei outras entidades do governo, eu creio que a nível de instituto, pelo que eu tenho conhecimento, a gente deve ser a primeira instituição, a nível de Instituto Federal, que está tendo uma estrutura de segurança da informação já em cima da nova normativa do governo, essa de 27 de maio de 2020. Então, essa normativa, ela padroniza, né, e oficializa como é que deve funcionar a estrutura de gestão de segurança da informação dos órgãos, né. Então, a gente montou um grupo inicial, né, onde teve algumas contribuições de alguns de vocês, mas o grupo foi se eita, bicho. O grupo foi se fechando e no final ficou praticamente Anderson, Sérgio, Yuri e eu, para a gente fazer a modelagem final, né? A estrutura final, mas teve outras pessoas que contribuíram também, porque a gente precisava da mudança o mais rápido possível, porque a gente estava descoberto. A gente estava descoberto, a gente não tinha estrutura, o comitê não tinha mais validade, não tinha mais portaria, então a gente precisava ter essa nova estrutura o mais rápido possível. Pode não ser a ideal ainda, a ideal que eu digo o quê? Pode estar faltando algumas coisas, beleza, mas a gente pelo menos tem alguma coisa. A gente está pelo menos começando com o mínimo. O que a gente não pode é ficar totalmente descoberto. Se vocês for dar uma olhada na lei, na lei de acesso à informação, tem um artigo lá que ela é bem clara, ele diz, se você não classificar a sua informação dentro da sua instituição, ela é pública. Então, você tem que ter uma normativa que classifique o que é privado e público dentro da sua estrutura organizacional. Se não tiver essa classificação, um documento que oficializa o que é público e o que é privado, pela lei geral, né, ela é pública. Então, a gente não tinha nenhuma estrutura dessa em que nos protegesse referente a algum problema na área de segurança, né? Até para quem é um pouco mais antigo, já passou cenários aí, né, que a gente tinha um problema muito com e-mail, né? A turma fazia vendas no e-mail institucional, isso antes do Gmail. Mas só para você ter ideia, a turma fazia vendas, estou vendendo uma cama, estou vendendo isso, fazia propaganda política no e-mail institucional. E o e-mail anterior, a gente não tinha uma infraestrutura de fazer bloqueios. O que nos salvou foi a política de segurança. Como a gente não tinha estrutura física não, técnica de fazer os bloqueios, mas a gente, pela política, conseguiu atenuar essa problemática. Para você ver, né? Se não consegue, hoje com a ferramenta do Google, a gente tem mais domínio de criar filtros técnicos. Mas antes, com a ferramenta do Expresso, eu, Cleito e Yuri, que a gente mexia que eu digo o quê? Não é nem na administração, a gente mexia no background mesmo da plataforma, e a gente via que era complicado, o filtro do anti-spam não era tão bem, não filtrava tão bem, a gente não tinha mecanismo de filtro tão legal, e a gente tinha que de mexer na plataforma, ela em funcionamento, era complicado, mas o que nos salvou foi a política de segurança.
Foi o que conseguiu atenuar. Então, para você ver o quão importante uma normativa institucional referente a isso. O que você falou, Caio, era isso mesmo. Política era propaganda política dentro de e-mail, fazendo divulgação de ar, independente de partido, né? Mas você não deve usar e-mail institucional para isso, né? Não é esse o objetivo. Então, você tem que ter um normativo referente a isso aí. Vendas, enfim, tem várias outras coisas. Só estou chutando aqui os que eu estou me lembrando, mas o pessoal aí mais antigo sabe como é que era. Tinha gente que fazia compras na Americana, Submarina, e colocava e-mail institucional. E depois o cara cadastrava até lista, enfim, era N problema. Então, a nova estrutura, ela se baseia nessa instrução, né? E no artigo 3 ela diz, né, para fins de disposto nessa instrução, a segurança deve abranger segurança cibernética, defesa cibernética, segurança física e proteção de dados organizacionais, e ações destinadas a assegurar disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticação da informação. Então, a abrangência já é maior. Isso aqui. Quando você fala em segurança cibernética, defesa cibernética, beleza, a gente pode entrar na vertente de TI. Mas quando entra segurança física, proteção de dados organizacionais, ações destinadas a assegurar disponibilidade e integridade, já sai um pouco da vertente de TI. Entra em outras áreas. Então, pode ver que a temática agora é bem mais abrangente. Não é TI. TI é um item da segurança como um todo. No artigo 9, ele diz logo assim: é obrigatório todos os órgãos e as entidades da administração pública possuir uma política implementada a partir da formalização e aprovação por parte das autoridades máximas da instituição. Então, ele quer que tenha uma política e a autoridade máxima, ou o CONSUP, que também é o conselho máximo da instituição, oficialize e tenha ciência disso aí, para estabelecer diretrizes, responsabilidades, enfim, né? E o bom que ele botou aqui, no parágrafo 1, dizendo a autoridade máxima do órgão ou da entidade é responsável por garantir os recursos necessários para a execução da política. Então, claro que antes aí pode ajudar, que ele participa do comitê de ética, então ele está resolvendo problemas institucionais na área do comitê de ética. Então, quando ele vai executar o trabalho dele, ele precisa de uma estrutura. Se ele for fazer um evento, ele precisa de uma estrutura de evento, ele precisa de computador, notebook, se fazer banner. Então, a instituição como um todo, ele precisa dar uma estrutura para o comitê de ética funcionar. E é o mesmo caso aqui da política de segurança da informação. Daí. Então, ele exige que a instituição também dê esse aparato aí ao comitê. Então, no artigo 9, né, como falei aqui, ele obriga, tal, autoridade máxima, e outro ponto que ele botou aqui no artigo 10, a política de segurança da informação deve ser elaborada sob a coordenação do gestor de segurança da informação, com participação do Comitê de Segurança da Informação interna à estrutura equivalente. Então, é como se fosse um presidente, né? Ele quer que tenha o comitê gestor de segurança e esse comitê seja coordenado por um gestor. Então, tem que ser nomeado um gestor de segurança da informação, junto com o comitê. Isso está bem claro, até para quem... Ontem o pessoal que participou da reunião sobre IN01, né, instrução na área de compras, praticamente ele deu nome aos bois, né? Quem é que tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E essa instrução, praticamente, ela está bem clara. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter ali, tem que ter aqui. Então, ela está dando nome aos bois também. Então, está aqui no seu artigo 10. E tem algumas atribuições aqui, né? Além das obrigações já dispostas nessa instrução, compete aos órgãos e às entidades, direta e indireta, né, Sandra? Designar um gestor de segurança, instituir um comitê, promover ações de capacitação e profissionalização, instituir e implementar equipe de tratamento e resposta a incidentes cibernéticos. É um comitê dentro do comitê, praticamente, mas é uma equipe. Coordenar e executar ações de segurança da informação, consolidar e analisar resultados e aplicar ações corretivas administrativas. Então, pode ver que aqui ele está destrinchando, né, como é que deve ter o comitê, como é que deve funcionar a estrutura do comitê, né? Então, ele tem que ter um gestor para coordenar
o Comitê Gestor de Segurança da Informação, e dentro desse comitê tem que ter uma equipe de tratamento a respostas a incidentes cibernéticos, que tem que ter também um gestor vinculado aí. Então, são dois gestores, um acima do outro. O gestor do Comitê de Segurança da Informação, ele tem uma visão institucional. O gestor que vai ficar na equipe de tratamento a resposta a incidente, ele tem que ter uma visão técnica da área de TI, na área de incidentes cibernéticos. Então, já é um cara mais especialista. Então, isso está tudo aqui na nova instrução, né? Então, no artigo 16, ele diz, o mínimo, a instituição, de tudo que a gente botou aqui, o que é que tem que ter no mínimo? De forma de estruturar a gestão de segurança da informação, os órgãos e as entidades da administração pública deverão designar ou instituir ao menos um gestor, um comitê e uma equipe. Pronto, isso é a estrutura mínima que tem que ter. Claro que se você for dar uma lida na instrução, ele tem uma coisa bem maior, né? Porque, claro, essa instrução serve para órgãos muito maiores do que a gente, que tem muito mais servidores, mas para o menor órgão do governo federal, ele tem que ter pelo menos essa estrutura mínima aí, onde é falado no seu artigo 16, né? Então, a gente foi atrás dessa estrutura mínima junto ao Consup, né? Então, aqui tem as funções do comitê, do gestor, né, que eu não vou ler aqui, mas aqui tem coordenar, estimular, assessorar, promover, propor, incentivar estudos, então tem toda uma estrutura aqui do gestor. Pronto, então, diante dessa motivação que foi feita dentro do Consup, né, a equipe inicial, como eu falei, Sérgio, Yuri, Anderson e eu, a gente começou a dar uma olhada, né, fez um regimento inicial, mínimo, né, referente ao comitê, como ele deve funcionar, como ele deve estruturar. Então, aqui está a formatação do documento, né, o regimento ele está em 2 capítulos, um capítulo que ele dá do comitê de segurança e um capítulo sobre disposições finais, e esse capítulo 1, ele é dividido em 2 seções. Aqui eu até errei, era para botar a seção 2, mas lá no documento está certo, a seção 2. Uma é da composição e uma das reuniões, como é que deve ocorrer as reuniões daqui. Então, aqui é a estrutura do documento. E aqui está a composição, para vocês terem ideia, né? Além de ter o gestor que coordena, vai ter representantes da área de TI, que vai ter o coordenador da equipe de tratamento e resposta a incidentes cibernéticos, é um representante da diretoria de gestão de tecnologia de informação, é 2, um representante da equipe de sistema da informação, então tem uma área agora de sistema, visto que muitos ataques, muitas situações de segurança em cima de sistemas, e um representante de TI dos campi. Então, a equipe de TI aqui tem um de cada área, e embaixo das áreas finalísticas, um representante de ensino, de extensão, de pesquisa, desenvolvimento, orçamento, gabinete, enfim. Então, tem as áreas aqui. Então, a gente botou um representante de várias áreas, e isso é uma composição inicial. Quando o comitê começar a funcionar, o pessoal lá pode, isso é normal acontecer, não, era interessante a gente ter outras representações. Bora mudar o nosso regimento? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso aí pode ser mudar. Ah, mas faltou gente da área tal. Beleza. Quando o comitê começar a funcionar, eles podem fazer essa análise. Mas a gente precisa de uma estrutura inicial para funcionar. Então, tinha essa estrutura aqui, né, que foi aprovada lá, da composição do comitê. Isso é o destaque do regimento, né? E depois que foi aprovado o regimento, vem a política propriamente dita, né? A política de segurança da informação. A política, ela é estruturada mais assim, em dar uma estrutura geral, mas a especificidade das políticas vai estar em cima das normas complementares. Então, aqui está a estrutura do documento, né, da política. Então, ele tem disposições gerais, princípios, objetivos, escopo, conceitos, estrutura da gestão de SI, competências, referências legais, penalidades. Então, tudo aquilo dá uma visão geral. Para a pessoa que é leigo for ler o documento, ele vai ter uma visão geral do que é a política, para que serve a política, está se baseado em quê, como é essa estrutura, como é as diretrizes. O que vai ficar focado são as especificidades, e as especificidades vai ser em cima das normas complementares. Então, o que é que vai ter? A política de segurança vai ter derivações. Quais são as derivações? Norma complementar de e-mail,
norma complementar de acesso a sistemas, norma complementar de acesso a sala-cofre, norma complementar de cascação de informações, e daí vai. Como eu botei aqui, né? Uma norma complementar, então vai ter várias normas complementares vinculadas a um tema específico. Um exemplo prático aqui, a política chega e diz, ó, as penalidades, quem executar determinada ação que fere a política, pode ter um bloqueio dos acessos até 90 dias. Por exemplo, até 90 dias, mas ele não disse qual o dia propriamente dito. O período vai estar dentro da norma complementar. Bora supor aqui que se um cara infringir alguns procedimentos no e-mail, ele vai ficar 30 dias com o e-mail bloqueado. Pode ser que na norma complementar de acesso a laboratório, o cara fique 60, se ele acontecer alguma coisa. Então, cada norma vai ter suas análises referente a isso aí. Então, aqui é um contexto geral, né, da política de segurança. O escopo, né, agora o escopo é maior, ela abrange servidores, alunos, colaboradores, estagiários, prestadores de serviço ou qualquer cidadão que tenha acesso a dados ou informação do Instituto. Então, qualquer ente aqui que tiver vínculo direto ou indireto com a Constituição, a política já faz a abrangência. Penalidades, né? Como eu falei, nos casos em que houver descumprimento ou violação de um ou mais itens, poderão acarretar suspensão de privilégios aos recursos computacionais e implicar em penalidades previstas na lei administrativa, civil e penal. Pronto. De maneira geral, pode ver, uma visão geral. No artigo 22, ele diz, no caso de suspensão, os recursos computacionais, o período de suspensão é de, no máximo, 90 dias, no máximo. Pode ser de 20, 30, 40, vai depender de cada norma complementar. Isso aqui é a visão geral. A contar a partir da comprovação do descumprimento ou violação do usuário. Caberá ao Comitê Gestor de Segurança esclarecer os casos omissos a esta política. Então, visão geral da política. Então, a gente falou um pouco do regimento do comitê, da política, agora é a norma complementar. Como a gente vai ofertar agora e-mail institucional para aluno, então, de todas as normas que a gente tem para se adequar à nova política, primeira, logo de cara, era de e-mail institucional. Porque quando entra na abrangência de aluno, vocês sabem, né? A cabeça de aluno é um mundo, né? Então, a gente já tinha que ter procedimentos de já deixar isso em cima de uma normativa interna, né? Então, a gente, nessa nova modalidade, a gente já tentou implementar a norma complementar de e-mail, que ele abrange também a alunos e servidores, né? Então, aqui está a formatação da norma. Ele tem objetivos, conceitos, criações e alterações de contas, condições de utilização, deveres, recomendações, penalidades e disposições finais. Tem que ter as penalidades, daí, como foi antes. Só que agora é de um contexto mais alinhado, né? Com comitês de ética, com SUP, enfim, outros comitês para dar apoio à norma. Então, criação, o destaque aqui que eu botei, né? Criação e alteração de contas, né? Será permitida a criação de contas, tem aqui, né? Terceirizado, aluno, servidores, docente. Toda pessoa física incluída nesse artigo deverá estar previamente cadastrada no SUAP. Daí é um padrão para criação de e-mail institucional. Pode cadastrar como terceirizado, enfim. Então, isso já foi debatido referente a isso aí, para a gente ter um controle, até porque a criação do e-mail... Tá aí? Oi? Sindicato tá aí, nesse bolo aí? Tá, tem um artigo específico de sindicato aqui. Qualquer criação, é porque aqui não Senão o tá. carne de charge já ia abrir uma ação contra você. Agora não é ação contra mim mais não, agora é ação contra o comitê. Eu acho que a gente fez o papel de startar, né, essa estrutura, agora o comitê terá suas próprias pernas. Mas assim, foi bom você tocar nesse ponto. Qualquer e-mail relacionado a sindicato ou algumas dessas entidades, a gente pode criar, não tem problema não. Agora tem que ter autorização da autoridade máxima, ou então colocar em consulp. Se o consulp ou a autoridade máxima autorizar, a gente vai lá e cria, sem problema nenhum. Pronto. Então tem um artigo aqui específico sobre isso aí. Essa
temática aí de sindicato, isso aí. Até porque eu acho que alguém que já se envolveu, eu acho que Sérgio já foi do Consup, o próprio sindicato queria uma cadeira no Conselho Superior. Eles lutaram muito para ter uma representação sindicalista dentro do Consup. Então, eu não me lembro, Sérgio pode até dizer alguma coisa, eu acho que botou em votação no Consup ou foi uma negativa do reitor da época. Mas mas eu não sei o que foi decidido, mas eu sei que a decisão foi não ter, como é o nome, não ter cadeira do sindicato. Daí, não ter cadeira do sindicato. Danilo, essa pergunta, deixa eu ver aqui as perguntas que é importante, até para a gente esclarecer aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui, tal, Eduardo, acho importante. Não posso falar muito aí sobre essa parte aí, mas é a seguinte, essa parte do sindicato como associação, Danilo e os demais, é por conta do seguinte, porque eles só existem por conta do Instituto Federal, ou seja, eles são serviço para os servidores, eles não são compostos por pessoas externas. Então entende-se nas normativas do MEC que realmente quando as pessoas são servidores que se aglomeram em associações, pode ser até associação de tomar conta de animais, por exemplo, que agora está muito em foco no Campos Petrolina, que eles precisam de fazer isso. Podem formar uma associação de amigos dos animais, ele só existe por conta, desde que seja só de servidores do Instituto Federal, então permite-se isso. Então não pode fazer como o sindicato queria fazer uma cadeira cativa, porque eles já são servidores, então eles podem concorrer como técnicos ou como docentes. Aí sim, só isso aí. Deixa eu... Quem falou aí? É Yuri. Opa, Yuri. Fazer as considerações também que a gente colocou isso como, apesar de a política prever, o reitor ele tem autonomia nem é isso, né? Ele tem o poder, como representante mais da instituição, de barrar isso. Então a gente não trouxe para nós essa responsabilidade de barrar. Agora, se a reitora disser amanhã, olha, eu não quero mais sindicato, eu não quero mais associação, de acordo com a normativa, ela pode. E até porque... O que a gente fez foi só permitir, do jeito que está, ficar. Agora, se ela mudar de ideia, a normativa já contempla. Aí e fica até uma questão porque, política. Yuri está por dentro e Sérgio, a criação do e-mail de sindicato que manda aí, não foi a gente, foi o reitor da época, interino, que pediu. Ele fez a solicitação na época exigindo que o sindicato tinha e-mail. A gente não fez porque a gente queria daí. Então, como o Yuri falou aí, né, se a reitora hoje ela quiser levar essa decisão para o Consup, ou ela mesmo decidir, chegar e dizer, tire e-mail de sindicato, a gente vai lá e tira, sem problema nenhum. Daí. Mas a gente já criou, por isso que a gente já criou o mecanismo na própria nova norma complementar, né, que isso fica a cargo da alta gestão, que a alta gestão pode consultar o Consup para chegar e dizer, pessoal, concordem em continuar, estilo quando, o que é que a reitora faz hoje? Ela dá um ad referendo, né, para aquela situação e depois vai para o Consup para aprovação, não. Pode ser que o Consup chegue e diz, não, esse ad referendo não tem validade, bora modificar, sem problema nenhum. Estilo como o presidente faz, né, ele faz uma medida provisória e depois de 120 ou 90 dias o Congresso vai lá e aprova. Então, é uma situação, o nosso contexto foi isso aí. Daí. Pronto, então... Anderson, isso aí, tudo que vocês estão falando, isso foi discutido entre a gente. Com certeza foi discutido. A questão é que realmente, tipo, quem tem que decidir é a alta administração, entendeu? E, tipo, se com o comitê gestor agora formalizado, o comitê gestor pode sugerir à reitora que retire-se o e-mail do sindicato, ser do mal. Pode levar em pauta e pode levar em pauta essa questão. Aí, agora, tipo, agora quem vai decidir se tem ou não e-mail institucional de sindicato, entidade de classe, não é a gente, é o reitor. Foi o máximo que a gente conseguiu fazer. A gente não pode dizer, não pode ter e-mail de sindicato. Não, pode. Senão, isso aí vai ficar uma briga eterna.
A gente somente colocou a responsabilidade para a alta administração, que realmente é da alta administração, e agora com o comitê gestor sendo um, um, um órgão independente, pode sugerir que tire. Aí cabe ou não a administração decidir. Tranquilo. Lembrando, gente, que a gente também queria reduzir o estresse que a gente tinha e entrar nesse meio político. A gente sabe, quem é do comitê mais antigo, a gente sabe de certas frustrações que tivemos quando determinadas punições esperadas não ocorreram. Então, a gente decidiu tirar isso da gente para a gente focar mais no que compete a gente. Então, a gente só vai realmente entrar em aspectos políticos administrativos quando isso envolver a parte da TI. Obviamente, se alguém tiver com uma cadeira lá no CGSI diretamente, aí vai poder entrar em outros assuntos. Mas a ideia é principalmente reduzir da gente a parte política, para a gente poder focar no que a gente tem como atribuição principal, que é a parte TI. Correta aí a observação que o Yuri fez, né? Mas no final a gente abre para discussão, vou apresentar aqui, mas é bom ter essa discussão, que até a gente, lá na frente, a equipe que for montada, né, pode ter isso levado em pauta, não tem problema, até porque, como eu falei aqui, né, cadê? A estrutura agora, ela tem representações de todas as áreas, daqui a estrutura do comitê. Então, essas áreas pode chegar a um denominador comum e se ver se isso institucionalmente é viável ou não. Não quer dizer, até porque, um exemplo, se um reitor anterior chegou e criou uma normativa, o próximo reitor chegou e disse, não, eu vou invalidar essa normativa anterior porque para minha gestão ou para bem da instituição não vejo interessante. Então, na época, o reitor interino, ele queria isso e ele solicitou. Nada que o comitê provoque e repasse a informação para a reitora ou a reitora puxa o consulp e retire. Isso aí é normal, não estou vendo nenhum problema isso aqui ser modificado. Daí. Aí vai depender do comitê, né, provocar e tomar uma decisão a nível de comitê e depois provocar reitor e consulp para fazer essa análise. Como eu disse, né, o sindicato sempre lutou para ter uma cadeira no consulp. E eu não me lembro qual foi mais ou menos a decisão, mas acho que foi votado no consulp essa decisão, se eu não me engano, e o pessoal votou para não ter, porque já existem representações de discente, docente, de TAI, de todas as unidades, então não tinha motivo de ter uma cadeira do sindicato. Aí. Pronto, então seguindo aqui, né, a norma complementar, tem aqui a forma de como é a criação do e-mail, né. Outro destaque para a criação... Milton, deixa eu só comentar na parte anterior desse slide aí, por favor. Pronto, beleza. Volta... Não, acho que tem que voltar mais um. É aquela parte onde tinha a composição. Não avança. Aqui é na política. Vai. Aqui. Aí, pronto. Aí vocês podem ver que tem a composição mínima, tá vendo? Tem o gestor, representante da área de tecnologia da informação e representante das áreas finalísticas. A gente fez questão de deixar numa proporção próxima à justa, porque a gente também não pode... Esse comitê é um comitê de segurança da informação como um todo. Mas a gente quis deixar um peso para a área de TI. Então, pode ver que a gente garantiu as cadeiras de 4 membros de TI, sendo deles uma coordenação de tratamento de incidentes. De 5. 5, né? Porque tem ainda É o gestor. Não, mas o gestor não precisa ser da área de TI, né? Se for ver aí na composição, só foi isso mesmo. É que a gente chegou a discutir, é que a gente balizou isso, que não poderia ser. Na verdade, são 4 de TI, pelo menos na cadeira. E, ao todo, são 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 pessoas. 1/3 das cadeiras são nossas. Agora, isso é a composição mínima. Nada impede, por exemplo, de o pró-reitor colocar mais gente na pró-reitoria de ensino, mais gente na extensão. Mas a gente quis deixar um peso para que não ficasse tanta responsabilidade para a TI, do caso, antigamente era tudo TI. Era até uma visão fora dos padrões do que o governo esperava da Polícia de Segurança, que a gente tinha até aberto para outros participarem, mas ninguém se interessou. Agora, com essa normativa, outros vão ter que participar.
Aí a gente procurou deixar nessa proporção de pelo menos 1/3 das cadeiras serem de TI. E deu foco principalmente em ter um representante dos campi e ter um representante da área de sistema de informação. A ideia é que com isso, esses representantes possam colocar em pauta coisas que competem à sua área, à sua responsabilidade. Então, um campus, por exemplo, tratar sobre a parte de laboratório de TI. O representante, ele tem uma cadeira lá ele vai ter uma cadeira lá no CGSI para discutir sobre isso. Outra questão é em cima de informação. A gente sabe, eu converso muito com o pessoal daqui de sistemas que estão aqui, que por vezes sistemas são impostos para nós e a gente não tem como opinar porque foi uma direção, uma coisa superior. Hoje em dia está até melhorado porque hoje tem um CGTI, mas certos sistemas que a gente tivemos problemas recentemente, como o OJS, OCS, eles foram simplesmente impostos. Então, hoje, com a ideia desse comitê surgindo, é que o peso da TI possa, inclusive, barrar um sistema. Possa, inclusive, barrar o sistema. Então, inclusive, aí eu deixo, vão ficar sugestões futuras de novas normativas, como tem muita gente daqui de sistemas, que já compõem as normativas de sistema de informação, para que vocês possam dizer, olha, o representante do sistema de informação quer propor a normativa de quais sistemas estarão na instituição. Aí ele diz, ó, próximo a estar aqui, ele tem que ter isso, tem que cumprir isso. Da mesma maneira, por exemplo, a parte de tratamento de incidentes. Eu posso colocar ali, depois vocês vão ver que, porque sou eu na parte do coordenador de TI, eu posso colocar ali, olha, o sistema só entra se ele atender a tal e requisito. E daí tudo isso casa em harmonia para a gente poder tratar dessa parte de sistema de informação da instituição. Agora, lembrando que essa normativa é de segurança da informação, então ela vai muito além de sistemas, tá? Eu estou falando dessa parte de TI. É por isso que nós temos uma parte do peso considerável, 1/3, mas não é tudo. Até para que as pessoas entendam que, olha, esse comitê não é de TI, ele é de segurança da informação. É importante isso que o Yuri falou, porque um exemplo, a gente vai criar uma normativa, por exemplo, de laboratório. Vocês sabem que uma normativa de laboratório de informática ou qualquer outro laboratório é complicado. Aí você chega lá, a TI, né, cria as normativas como era anteriormente, aí quando chega você vai aplicar com os professores, já sabe a confusão que é, né? Então a ideia é o quê? Que para criar a normativa, os professores participem também. Então, como tem essas representações aqui, o próprio comitê pode montar um grupo de trabalho com docentes e técnicos de laboratório para montar a normativa em conjunto. Então, pode ver que a participação agora de criação das normativas é ampla, porque às vezes a TI criava e os professores tinham que executar e não aceitava. Aí daí, para quem já convive com laboratório aí, já sabe os impactos que tem aí nos campi com normativa de laboratório, né? Você chega lá e bota normativa. Professor, antes de começar as aulas, tem que planejar seus softwares, antes de começar o semestre, tem que planejar seus softwares com 1 semana ou 2 semanas com antecedente. Aí um professor vai dar aula amanhã e diz, ó, instala esse software hoje, prepara todo o laboratório hoje. Eu acho que, com certeza, grande parte de vocês já passaram por isso aí. O professor vai dar aula hoje não, ou amanhã, ou até hoje à noite, né? E chega e pede para o cara fazer toda a estrutura de laboratório de manhã. Daí. Então, a ideia é que, quando fosse remontar a norma de laboratório, tivesse o grupo de trabalho, representações, técnicos de laboratório, professores, para montar as normas conforme as duas áreas, né? A área técnica e a área de quem está usando o laboratório. Então, chega a um consenso. Bom, então, andando aqui, né? No artigo 6, a gente, na criação, na parte de aluno, né? A gente agora, aluno que for menor de 18 anos, deve ser solicitada pelo departamento, né, de registro acadêmico, junto à autorização dos pais ou responsáveis. Então, a gente já tem uma estrutura que, se o aluno for abaixo de 18 anos, tem que ter um documento de autorização, né? A criação de contas e e-mails institucionais de departamento deverá ser solicitada através da central de serviço no SUAP, né? Isso, como a gente já está oficializando, juntar os documentos comprobatórios. A criação de e-mail para associações ou entidades de classe formada por pessoas físicas, incluídas no inciso 1 e 2,
deverá ser solicitada através do SUAP, juntada com a ciência e autorização do reitor daqui, como a gente tinha discutido anteriormente, né? Então, agora tem uma oficialização, caso ela queira levar para o Consup, alguma coisa assim, para ter uma aprovação, a gente só vai, como o Yuri falou aí antes, a gente não vai entrar nessa vertente política, né? A gente vai entrar na vertente técnica, desde que tem um aparato acima, oficializando aquela situação. Mas a gente sabe que cada um tem sua opinião aqui. Eu mesmo também não concordo que tenha daí. Mas na época o reitor chegou e disse, ó, crie o e-mail institucional. Joana, tu guarda essas... No final a gente abre aqui e a gente vai responder todas as perguntas aqui para a gente discutir. Serão suspensas, né? Pronto. Aqui as situações de suspensão. Né? Serão suspensas as contas de e-mail nas seguintes situações decorridas de 90 dias. Restribuição do servidor, exoneração, demissão, aposentadoria, finalização do contrato, término de vínculo, término do evento, falecimento do usuário. Daí. Então, isso aqui são as situações de 90 dias, né? Ocorreu a gente... No caso, a gente agora não está deletando, a gente está desabilitando. Porque se lá na frente precisar de uma auditoria, alguma coisa, a gente tem a conta lá para fazer a auditoria. Mas ela fica desabilitada. O bom agora, a gente está tirando o que era antes da TI, agora vai jogar para o usuário, que para que isso ocorra, a gente precisa ser informado. Então, aqui está o artigo, ó, compete à diretoria de gestão de pessoas comunicar o desligamento de um servidor do IF Sertão para que seja suspensa sua conta. Então, a gente fica assim, se ninguém avisar, a gente não tem como desabilitar. Isso é fato. Daí. Então, e focando, né, no SUAP. Compete à diretoria ou coordenações de registro acadêmico das unidades comunicar o término do vínculo do aluno. Se o aluno saiu, pediu exoneração, enfim, o que seja, eles têm que comunicar. Isso já foi, lembrando que isso foi debatido em 2 comitês, né? O Comitê de Governança Digital foi debatido e no Consup. Então, todos estão cientes disso aqui. E cabe à chefia imediata comunicar o desligamento do funcionário terceirizado para que seja suspensa sua conta de e-mail, né? Um exemplo, o terceirizado ali, para uma ação, precisou do e-mail, ele terminou e a chefia é responsável para comunicar o desligamento, né? Hamilton, Oi. tem alguma coisa falando dos comitês, comissões, sei o quê, que aí botava os presidentes da comissão para comunicar o Tem. Eu só peguei alguns itens aqui, Melk, mas tem. Beleza. Isso aí, quando tiver disponível, eu vou passar para vocês os documentos. É interessante que todo mundo leia, porque a gente vai estar respaldado aquilo ali, mas tem essa parte aqui. Eu só peguei alguns, mas isso aí foi tudo mapeado. A equipe aí mapeou essa sua observação. Pronto. Penalidades, né? Esse aqui é os principais que estava no outro comitê, né? E a gente trouxe para cá e fez algumas modificações, né? Artigo 25 diz: usuários de conta de e-mail que utilizassem incorretamente, fingindo as disposições mencionadas nessa regulamentação, estará sujeito às seguintes penalidades, consequências, daí vai, né? O usuário será comunicado por escrito, via e-mail, ou documento impresso, é como se fosse um aviso. Se ele for reincidente, a chefia será comunicada via e-mail ou documento expresso. Persistindo, haverá restrição dos serviços com suspensão da conta pelo período de 30 dias e um relatório será encaminhado ao reitor para fazer a notificação ao Comitê de Gestão de Segurança para avaliar e realizar os caminhamentos legais. Caso o usuário cometa novas infrações previstas na normativa, a equipe do ETI poderá estender o tempo de suspensão para até 90 dias. Então, já aplicamos isso anteriormente, não era dessa forma, mas era 90 dias na época, né? Então, teve, para quem era da época, teve questões políticas envolvidas, política do que? A pessoa fazendo propaganda, e ele foi bloqueado. As pessoas que cometeram lá foram em torno de 4 a 5 pessoas, foram bloqueadas, executou todas as etapas que tinha que fazer, foi feito. Então, passou por um processo jurídico interno, passou pelo gabinete, pela procuradoria, então teve toda a tramitação anteriormente, que a gente já passou por casos desses, e a gente está trazendo agora em um novo contexto, né?
Qual o diferencial dessa penalidade para a anterior? Antigamente a gente era mais bruto, a gente botou 90 dias. Agora a gente aliviou um pouco, né? Botou 30 dias e já botou para outras instâncias avaliar, até porque quando o comitê avaliar aquele bloqueio, ele vai olhar, isso aqui tem algum teor ético, tem algum teor administrativo, civil. Se ele vê que o conteúdo ali foge da alçada da parte de segurança, ele pode acionar o comitê de ética, ou outras instâncias, gabinete, enfim, para tomar providências de alguma defamação, enfim. Então, é um período de 30 dias para fazer essa análise. Então, isso aí já está em destaque lá na política, na norma, né, complementar. Deixa eu complementar isso aí. Essa atualização das penalidades, inclusive, foi sob orientação da Procuradoria, que na época que a gente fez as primeiras suspensões, ela analisou as normas complementares, no caso, referente a e-mail, e ela disse que faltava uma melhor distinção quanto a prazos. Então, isso que a gente fez, essas alterações que a gente fez aí, foi já sob a orientação dela. Acredito que essa questão de Eduardo aí, que ele comentou aqui no chat, também está contemplada, visto que é só uma suspensão. A pessoa, ela não vai... como é que ela não vai ser, vamos dizer assim, eliminada, né? Deletada, assim. É só o prazo, tipo assim, porque a gente também precisa de um tempo, porque quando o problema acontece, como a gente já viu em outros momentos, principalmente no Expresso Meio, quando o problema acontece, a ideia da suspensão é você abafar o caso. Então, quando nós fizermos essa suspensão, a ideia vai ser simplesmente de você colocar o pano na situação ali para que a poeira baixe, e daí depois você libera o uso normalmente. Não tem problema nenhum, não. Uma boa observação aí, Yuri. Então, o destaque tem essa parte aí. Pronto, pessoal, então, era esse resumo que eu queria passar para vocês. Eu achei importante todos participarem, né? Visto que isso tem uma abrangência institucional. Para vocês entenderem, muitos que estão aqui participando já era da equipe anterior, do comitê, e como ele é da equipe anterior, então participou de algumas situações que teve o comitê. Então, com essa nova formatação, a gente cria uma nova linha, né, de funcionamento do comitê. O comitê agora é institucional, né? Então, assim, se tiver qualquer problema jurídico e tal, o comitê vai responder, vai atuar, isso aí. Então, teve só uns ajustes simples lá, mas assim, a gente está aguardando a publicação oficial, né, das resoluções do comitê para ele entrar em vigência, até porque quando ele entrar em vigência, aí vem a etapa de montar a estrutura, né? Escolha do gestor, da equipe do IT, da composição, vai ter a primeira reunião e tal, tudinho. Então, vai ter essa primeira formatação. O que vocês estão comentando aí, deixa eu até dar uma olhada aqui, tem muito comentário. É importante tudo isso que vocês comentam, porque isso vai ser avaliado com o novo comitê, porque a ideia é que se faça os ajustes, melhoramento. Não quer dizer que essas normas que a gente fez inicialmente, com certeza pode ter alguma brecha, com certeza pode ter alguma ineficiência em algum ponto, daí não tem problema nenhum não, mas a ideia é que melhore isso aí ao longo do tempo, né? Como vai ter várias visões dentro do comitê, então essas várias visões vão chegar num denominador comum e ver qual é a melhor documentação, a melhor penalidade, a melhor estrutura para executar as ações, né? Pode ser que na prática, quando as coisas forem funcionar propriamente dito, vejam que a logística tem que mudar. Eita, ó, temos que mudar o regimento porque a composição atual não está dando para a gente atuar em determinado ponto. Tranquilamente, sem problema nenhum. Eita, a estrutura dessa norma complementar, a penalidade está dando uma brecha para o usuário fazer isso. Sem problema nenhum, pode alterar. Mas a gente tinha que ter um pé inicial para a coisa andar. Então, a gente pegou a expertise do pessoal que já tinha participado ativamente, né, do outro comitê, então já tinha uma certa prática da execução do comitê anterior. A gente estudou um pouco essa nova norma, né, da composição do SI,
e já fez algumas adequações, está na nova formatação. E o que eu achei interessante, tanto no Comitê de Governança Digital como no Consup, até para vocês verem no Consup essa nova formatação agora, além de ter representações de todas as unidades, discente, docente e tal, agora tem um representante do MEC, que ele participou agora segunda-feira, tem um representante da sociedade civil, e daí tem outras representações fora do contexto do IFE, né, que participou. Aí o MEC nomeou o reitor do IFPE para ser o representante do MEC no Consup. Daí. Então, eles nomearam, então tinha lá um representante do MEC, até para ver se está alinhado, né, com as políticas do MEC, algumas diretrizes, então, e a gente até teve um elogio dele mesmo, ele olhou, parabéns pelo documento, foi bem feito, está bem alinhado, está bem documentado, aí pode ser até uma referência para a gente aqui no IFPE também, e tal, tudo. Então, assim, eu creio que esse trabalho inicial dessa nova estruturação, eu creio que foi feito. Como muita gente leu, né, do Consup, o pessoal hoje está bem mais atuante nessa parte de documentação. Antigamente, para quem participou de outros Consups, praticamente você tinha que apresentar o documento lá, na hora, que ninguém nem leu, e o cara tem que praticamente explicar tudo, ler documento, enfim, mas agora não, a galera está bem participativa, até eu acho que da época de Sérgio, que estava no Consup, ou até um comitê anterior, o pessoal estava bem antenado, lendo documento, discutindo, a gente teve algumas discussões sobre essa temática aí, mas as discussões foi mais de esclarecimento, e no final foi aprovado sem problema nenhum. Pessoal, eu estou vendo aqui, tem 71 mensagens, não vai dar para eu ler isso aqui tudinho, não. Quem puder falar no microfone para a gente discutir, eu abro aqui para a gente conversar. Amigo, deixa eu fazer umas considerações aí mais técnicas sobre a questão do ETI. Vejam só, pessoal, a gente volta lá no ETI, amigo, por favor, onde tu fala o slide do ETI. Como eu disse lá na parte de TI, a gente vai ter algumas representações na parte de TI, né? Especificamente, tem um peso aí, isso. Então, a parte da coordenação do ETI é o seguinte, existe uma norma complementar só para o ETI. Para quem era do conselho, do CGSI anterior, vai ter muita coisa de atribuição que a gente trouxe para o ETI, mas com maior autonomia. Então, o que acontece? A gente limitou-se a só colocar para quem vai tratar de incidentes a parte técnica. Então, foi amarrado, por exemplo, o coordenador relacionado à segurança, não precisa ser o coordenador, não precisa ser meu cargo, mas tem que ser alguém que tem um cargo de coordenação, isso é exigência na época foi da AGU, foi CGU ou foi TCU? A AGU não pode nem exigir, não. É TCU. Então, o TCU ele exigiu que tivesse uma coordenação de segurança. Não obrigatoriamente precisa ser minha coordenação. Só que, como é uma coordenação que tem que ter uma preocupação com todas as unidades, faz mais sentido ser uma coordenação da reitoria. Mas não obrigatoriamente precisa ser a minha. Isso é uma coisa que eu queria muito no futuro, que houvesse depois uma coordenação só de segurança, porque é uma área que requer muito trabalho. Então, por enquanto, hoje é a coordenação que tem como responsabilidade de segurança. Só que esse coordenador da ETI, né, que é a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes, ele também vai ter nas unidades do órgão outros representantes, que é para que cada unidade tenha como agir conforme um incidente ocorra. Então, depois que essa CGSI for aprovada, vai sair as portarias, e daí vão ser nomeados os diversos representantes no CGSI, e também serão nomeados no ETIR, que é uma coisa, como se fosse um subdomínio, eu vou falar na nossa linguagem, é como se fosse um subdomínio, onde vai ter os representantes, no caso, da equipe de tratamento e resposta a incidentes, ok? Só que essa galera vai ser muito mais técnica, beleza? É só para esclarecer isso, que vai existir ainda a representação dos campos, toda unidade vai ter pessoas participando do ETI, pelo menos.
Agora, as representações dentro do CGSI, essas vão ser mais limitadas, sendo pelo menos um de TI do campus, um do sistema de informação e um da DGTI. Acredito que eu não peguei as perguntas aí, mas se tu puder continuar, Milton, enquanto eu vou lendo aqui. Não, ou alguém quiser falar mais quem coisa. quiser falar, pessoal, a gente está na parte agora de discussão. Quem quiser tirar uma dúvida, porque tem muita coisa aqui, tem que ler tudinho, pode ser que a gente fique tempo off aqui. Quem quiser já comentar alguma coisa aí. Na realidade, pegando aí o ensejo de Yuri que disse, o que a normativa do Governo Federal, quando tem a normativa própria, como a Hamilton disse, o Instituto Federal Sertão Pernambucano é um dos primeiros que está adaptado a essa norma, só que ainda não colocou ainda algumas coisas em par, que é, por exemplo, essa coordenação que Yuri estava falando, quem for o presidente do órgão, do CGSI, ele tem de ter a coordenação. Ele é obrigatório, o Governo Federal obriga que ele tenha coordenação. Não sei como é que a gestão vai fazer isso. Não sei como é que a Hamilton também vai falar com a gestão para fazer isso, ou o próprio comitê vai fazer isso, mas quem for o presidente vai ter de ter essa coordenação obrigatória por lei. A normativa já exige isso. Só completando aí. Beleza. Deixa eu aproveitar para falar. Yuri, rapidinho. Para responder a pergunta de Eduardo. Tá me ouvindo? Deixa eu só responder a pergunta do Eduardo, Cleiton, que ele falou aqui no chat. Essa questão do monitorar o conteúdo, Eduardo, qualquer usuário, ele pode, isso aí está na normativa complementar, tem melhor descrito isso, qualquer usuário, assim, se ele vê algo errado, como da gente dentro da administração pública, se ele vê algo errado, ele deve notificar a gente. Então, a gente não é obrigado a estar fazendo patrulha de e-mail. A gente pode simplesmente ver uma coisa e daí notificar, ou ser notificado e daí tomar atitude. Então, a gente como TIR, perdão, Cleito, porque isso é tratamento de incidente. O CGSI, ele trata da parte mais política. Quando acontece um incidente de segurança da informação, por exemplo, o usuário ele descumpre uma normativa. Isso é um incidente de segurança da informação. Então, a questão da gente estar aguardando essa informação ou a gente está tomando tomando a iniciativa, isso aí a normativa deixa claro. Ela não obriga a gente a estar fazendo patrulha, não. Beleza? Com relação a publicações no site, Cleiton, é por isso que é bom ter a normativa de responsabilidade de quem tem com o site. A gente é responsável, por exemplo, pelo conteúdo, a gente é responsável, por exemplo, por manter o site no ar, não pelo conteúdo. A gente pode destrinchar isso na normativa. Eu fiz a pergunta para comparar o e-mail. No entanto, no e-mail institucional, a gente fica só aguardando. Se a gente vê, por exemplo, você abriu um e-mail e viu lá uma coisa errada, aí daí você, como um servidor, qualquer servidor, você deve notificar isso como incidente. Como você provavelmente vai compor ETI, você mesmo pode, diante do incidente, já começar a tratar aquilo ali dentro das penalidades. Mas é algo que a gente espera a denúncia, ou a gente, ao identificar, a gente atua, mas a gente não é patrulha. Na normativa não tem nada que a gente vira patrulha. Yuri, pegando um exemplo prático, vou pegar a prática que ocorreu quando a gente era do outro comitê, só para vocês terem uma ideia. No outro comitê, a turma falando de política, em e-mails até de camp. A gente nem tinha recebido essa informação. Aí o que é que acontecia? Tinha um e-mail do CGSI, né? O cara chegava e dizia, pessoal do comitê, isso pode. Aí mandava embaixo o cara fazendo propaganda política e tal, e a gente atuava. Então a gente recebeu a denúncia e o comitê atuava. Então o que é que o comitê fazia? O grupo ou um membro, né, fazia uma notificação e mandava para a equipe. Pessoal, tem a notificação, todos concordam que esse infringiu a lei tal, o comitê não, realmente infringe e vai e a gente executa. Como o Yuri falou, qualquer um pode atuar, mas o comitê tem que ser motivado, né? Ele tem que receber a denúncia para ele atuar. Aí, e fazer os bloqueios, enfim. Até porque tem a parte da equipe técnica, né? E tem a equipe de gestão. Porque quem vai fazer o bloqueio é a equipe técnica, daí que tem acesso administrativo às ferramentas. Aí o gestor principal do comitê, ele vai notificar a uma instância abaixo dele para executar a penalidade. O que eu estou vendo aqui, é muito texto, Eduardo vai ter um tempo para o cara se defender, né?
Aí a gente faz esse bloqueio temporário de 30 dias, por isso que a gente reduziu, antigamente era 90. Então, o trâmite demorou tanto, 90 dias, que o cara realmente teve problemas com o e-mail mais de 90 dias bloqueado, mas o tempo de 30 dias a gente achou plausível o início, até porque o cara vai ter tempo de se defender ali, né, naquele período, e não é a decisão de um membro, é a decisão do comitê, ó. Todo mundo concorda, ou votação, enfim, que esse cara tem que ser bloqueado durante 30 dias e tal, todo mundo concordou, pronto. Abre a ação e o cara vai lá e se defende, ou para ele conseguir terminar antes dos 30 dias, né, ser liberado, se o processo criar uma tramitação, Isso, mas, como o Yuri esse falou, ponto se passar dos 30 dias, a gente já libera. Isso, justamente. O 30 dias é o prazo pré-estabelecido, mas se a administração, ela, não, aqui tipo, o problema aconteceu hoje, no outro dia já resolve, a administração comunicar para a gente, que é para a gente liberar, a gente já libera. A gente, como eu disse, a gente não está se preocupando com a questão da política em meio a isso. A gente quer simplesmente, pelo menos, uma mínima autonomia para a gente poder dar como é que eu posso dizer, uma abaixada nos ânimos quando as coisas acontecem, para que a coisa fique controlada. Porque na prática mesmo, ao fim tudo acaba em decisão política. Então a gente só criou um respaldo para a gente tomar uma atitude dentro das condições que nós temos, que são condições políticas. O entendimento é isso aí mesmo. A gente faz chegou lá, executação de bloquear, executou. Se a tramitação não terminar em menos de 30 dias, mas ele já sofreu a penalidade. É como se fosse, o cara vai ser preso por um ano, aí pronto, a penalidade dele já saiu, um ano ele já sai da cadeia. No nosso caso é mais ou menos essa lógica. Qual é a penalidade dele se o comitê definiu? 30 dias, pronto. Se em 30 dias, se o processo andar rápido, ele pode ser desbloqueado em menos de 30 dias, se houver solicitação do processo, né, que pediu para ele ser liberado antes dos 30 dias. Se não, ele aguarda o período dos 30 dias e ele já Lembrando, amigo, que a questão de abrir processo ou não fica a cargo da reitora. Pode ser que a reitora simplesmente ali numa decisão, assim como você falou, uma medida provisória, né? Ela, por medida provisória, outra coisa, gente, bloquear não significa que vá esperar algum tempo para abrir processo ou não. O caso, por exemplo, de Salgueiro, que eu acho que vocês devem estar a par disso. O sistema tinha sido invadido, um sistema lá, e foi bloqueado automaticamente. Não foi preciso processo nenhum, não foi preciso denúncia nenhuma, porque faria, obviamente, questões de segurança do Instituto Federal e a imagem do Instituto Federal como um todo para a sociedade. Então, quando aconteceu uma coisa assim, ele vai ser bloqueado na hora. Isso aí não tem... O fato é o seguinte, pessoal, claro que tem coisa para melhorar, isso é fato. Melhorar, isso é tranquilo, mas a gente crê que essas primeiras recomendações iniciais já abrem um leque para um melhoramento lá na frente das normas, que vão adicionar normas complementares, né, outras. Até lembrando, pessoal, para vocês, das outras normas, a gente só conseguiu converter para o novo padrão a norma 01, que é funcionamento do ETI, e a 02, que é normativa de e-mail, que era mais emergencial. Todas as outras normas que a gente tinha vai ter que passar pela mudança e entrar no novo contexto. Daí, norma de internet, redes, laboratório, enfim. Mas como a gente precisava uma coisa para ontem, não tinha como a gente fazer essas normas, todas essas normas. Então a gente tem que aguardar a composição, que eu creio que esse mês já tenha esses documentos homologados e o gabinete já vai conversar, né, com as partes aí para ver como é que vai ser essa estrutura. E eu estou vendo aqui, Joana perguntou sobre e-mail de aluno. Joana, a ideia que a equipe de infra aí junto com o sistema é que o e-mail seja autosserviço. O cara que tiver acesso ao swap, ele possa criar o e-mail dele, tanto o aluno como o servidor também. A mesma plataforma vai servir para os dois. Então, o aluno que logar no swap vai ter um menu na lateral, né, dizendo lá criação de e-mail. Ele clica, vai ter os procedimentos ali, né, até o sistema vai dar opções, né? Ó, quer francisco.hamilton, hamilton.francisco ou francisco.júnior.
Aí se for pegar um exemplo, Yuri, Douglas.Yuri, Yuri.Douglas, Sérgio.Pau, Pau.Mole, Sérgio, e daí vai. Então tem várias opções, o sistema vai dar essas opções se a galera não perde Lembrando tempo também não, viu? lembrando também que o sistema, gente, ele vai já ter a questão de inclusão de numeragem, inclusive colocou isso na normativa de e-mail. Por exemplo, se tiverem dois Sérgio.Pau, aí daí a pessoa pode optar em Sérgio.Pau 2 ou então colocar um sobrenome. Claro, desde que nenhuma das opções tenha outros. Aí bota 2, mola. Aí ele vai colocando os números, aí ele vai acrescentando os números, mas a princípio todo mundo vem com um e-mail sem numeração. A opção com número só começa a surgir quando há conflitos. Então, como a gente está falando de alunos, vão ser muitos alunos, e a gente vai ter um histórico desses alunos, esses e-mails, eles vão, com o número, vão começar a surgir mais. Uma coisa que é interessante desse projeto é que, se você tem um e-mail como aluno, se depois você se tornar servidor, ou o inverso, você de servidor se tornar aluno, saindo, deixando o cargo de servidor, né? Você não vai perder a sua caixa de e-mail. Então, por exemplo, vamos dizer que Érica, aluna já foi aluna do IF, ela entrou e tinha seu e-mail institucional como erica.raquel@aluno.ifsertão, etc. Quando ela se tornar servidora, no caso que agora já ela poderia trazer a mesma caixa de e-mail e ela manteria o alias do e-mail aluno, mais o novo e-mail sendo o principal como IF Sertão. A mesma coisa acontece, por exemplo, se Érica desistir de ser servidora pública e quiser só ser aluna, ela pode trazer o e-mail dela para no caso, o principal ficaria como aluno e ela teria como alias o e-mail de servidor ainda. Aí a gente vai poder ter essa facilidade de uso. Isso é uma das coisas. As principais funcionalidades são essas, a gente tirar de vocês a carga de cadastrar usuário, porque imagina, vão ser muitos alunos, então já tirou isso de vocês. No entanto, podem haver intervenções para inclusões em grupos, etc. Isso aí não tem como fazer, porque cada unidade tem seus grupos, tem seus projetos, etc. Mas a gente objetivou reduzir muito essa carga de criação de e-mail, porque hoje, basicamente, ela vai ser validada no swap. Um ponto aqui que eu estava vendo, Eduardo falou aqui. Eduardo, Sim, aqui... Hamilton? Oi, deixa eu só responder isso aqui de Eduardo, que é interessante. Tá. Ele falou aqui, vou botar... Eu vou só responder isso da Yuri que tem a ver, é assim, que é uma das coisas que a gente já encontrou algumas inconsistências. Gente, vocês aí nas vossas unidades, ou quem que for criar e-mail, por gentileza, vejam ao criar um e-mail se está tudo de acordo com o swap. Não está, não cria. O swap é a nossa referência. Porque muitas vezes quando é criado errado no swap, aí quando cria um e-mail, é assim, vai ser a base do swap. Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que já aconteceu. Nome igual a CPF, ou seja, botou o CPF e botou os dados. E o e-mail quase que era criado assim, criou até com umas inconsistências lá. Então não interessa quem foi, entenderam, gente? Mas sempre olhem no swap se existe esse servidor e se está bem criado. Porque o swap é baseado no CIGEP, né? Então é a referência oficial, né? Então, se o cara tiver o nome errado no CIGEP, tem que corrigir lá, porque vai replicando. CIGEP, swap e em outras bases. E veja, isso é um problema que vocês têm que estar atento, porque veja, o swap pega do CIGEP, mas ele pega a parte do servidor. Quando a gente fala de aluno, como a gente fala de terceirizado, aí daí começam a vir problemas. O que é que eu quero dizer com isso? Daqui a um tempo, gente, dependendo do cadastro que o pessoal fizer no swap dos alunos ou de terceirizados, isso vai começar a estourar lá no e-mail institucional. Então, a gente vai ter que coibir essas ações, entendeu? No caso, suspendendo o usuário, para que ele possa fazer as alterações adequadas, ok? Agora, sim, não tem como a gente controlar isso, porque, na verdade, isso deveria ser um controle do pessoal dos outros servidores. Ah, mas Yuri, mas aí vai bagunçar tudo. Gente, eu não posso aqui querer controlar tudo que é feito no IF. A questão é que a pessoa que cadastrar incorreto vai estar registrado no sistema e a gente pode acionar ela. O sistema está cada vez mais mitigando, buscando mitigar esses problemas que podem ocorrer. Mas
É aquele negócio. Se o servidor lá na ponta fizer um cadastro errado, isso vai começar a respingar no sistema. O que deixar claro é o seguinte, que se o cadastro está errado, a culpa foi de quem cadastrou, não da gente que administrou o sistema, entenderam? É a mesma coisa que temos hoje quando alguém quer ter e-mail institucional. O que é que a gente pergunta? Está no swap? Isso tem que ser mantido, isso tem que ser uma coisa padrão nossa, inclusive está na normativa. Qualquer usuário só vai ter e-mail se ele tiver no swap. O cadastro foi feito errado. Tem que ver quem foi que cadastrou errado e passar para aquela pessoa o problema. Notificar aquela pessoa. O Cerberus, ele vai ter funções futuras de sincronia. Então, quando acontecer um problema de um usuário, vocês deverão só clicar lá no botão e o Cerberus vai atualizar essa informação. Mas lembrem, a informação tem que ser atualizada no swap, como o Sérgio falou. Não, tranquilo. Duas observações aqui que eu estava dando uma olhada. Danilo falou uma coisa aqui referente a prestador não ter acesso a e-mail. Danilo, depende do contexto, viu? Um exemplo, o EAD agora está tendo professor que é prestador de serviço para um programa do governo. Então, nesse caso, ele precisa do e-mail institucional, até porque para criar a sala do Google Classroom e tal, não necessariamente um prestador de serviço de uma terceirizada precisa ter. Aí cabe quem está gerindo esse prestador decidir se realmente ele precisa ou não ter o e-mail institucional. Não é obrigatório, não, mas o prestador pode chegar, o chefe dele chegar, a gente precisa disso para determinadas situações. Então não tem problema, não. Mas isso não é um padrão geral, não. Mais um exemplo, o EAD, o cara é um prestador de serviço. Ele foi contratado como prestador de serviço para executar uma atividade. Mas tem outro contexto também, que é o fato de é porque a gente fala prestador de serviço porque é o mais comum, mas a gente tem também a parte de colaboradores. Foi até em discussão, foi levantada por Anderson isso. Por exemplo, você tem pessoas que são do Consup, que eles compõem, eles fazem parte do Instituto Federal. Mas são pessoas, por exemplo, que são da sociedade civil, representantes da indústria, por exemplo. Essa pessoa, ela não tem, vamos dizer assim, na prática, no caso no nosso dia a dia administrativo, ela não tem tanta influência, porém ela é do Consup. Sendo do Consup, ela é do IF. Então, ela tem direito, sim, a ter acesso ao swap, até porque pode ser que ela tenha que assinar documentos, que a gente sabe que a gente está entrando nessa parte de assinatura digital. Então, swap e SEI, né, futuramente. Então, essa questão da gente ter terceiros dentro dos nossos sistemas, isso é uma coisa que é tendência do governo. Inclusive, ele tem trabalhando cada vez mais para integrar isso. Aí a nossa normativa já contempla isso. Um outro ponto que a gente passou na prática, Yuri, Sérgio e os demais aí da reitoria, lá na reitoria, a gente tinha uma menina que praticamente ela fazia tudo na administração, era terceirizada, Jaqueline. E ela não tinha e-mail institucional na época, e nem tinha acesso ao swap. Então a gente tinha que rever essa política para ela ter acesso ao swap, porque ela que administrava alguns sistemas do swap lá da área de administração, precisava ter contato com os servidores dentro da reitoria. Então a gente vê que é uma terceirizada que precisava ter acesso ao e-mail institucional. Então, por isso que a gente abrangeu, né? Mas não quer dizer que entrou um terceirizado, o cara tem que ter. A chefia que vai decidir se realmente precisa ou não. E Cleito falou aqui, eu vi também, tem gente que é terceirizado, que trabalha no almoxarifado de patrimônio, que precisa dar o contato, se comunicar com o pessoal. Um outro ponto que eu vi aqui foi Eduardo, falou aqui sobre esses indicadores. Eu também concordo, Eduardo, com você, sobre esse ponto que você falou, que tem que ter mais transparência. Até onde eu sei, a Prodi, ela está responsável por isso aí. Eu até estava conversando com o Clemerson, eles estão montando uma estrutura lá desses indicadores. Eu não sei quais indicadores eles vão pegar, mas assim, eles vão se basear no PDI. Então, o PDI, né, como você sabe, tem indicadores de ensino, pesquisa, extensão e outros, né, de TI, enfim. Então, Clemson lá, ele está encabeçado de ver uma estrutura, de deixar isso público para consulta, até a questão do plano de dados aberto, enfim. Então, deixar uma estrutura transparente, né, sobre esses indicadores nossos. Eu converso... Hamilton? Oi. Antes.
essa questão que o Eduardo está falando também vai envolver principalmente a classificação das informações, Isso né? também. Porque na verdade é assim, tudo que vocês estão discutindo, de certa forma a gente já discutiu interno. Mas o que é que acontece? A grande mudança que esse CGS novo, né, é porque o que é que acontecia? O antigo só era TI e ninguém de fora tinha interesse. E agora com essa nova composição, tipo, não vai ficar só a gente. E até porque é necessário ter olhares de outras coisas. Tem coisas aí que vocês estão falando que cabe a outros setores, que cabe a outros olhares, entendeu? A gente não tem como decidir transparência de informação. A gente, a TI, só vai decidir sobre isso, transparência de informação, o que deve ser público, o que deve ser privado, não. A gente tem que fornecer um sistema que diga, ó, essa informação é pública, essa informação é privada, mas como é que a gente vai dizer se isso é público ou privado ou não? Vai ter que outras pessoas discutirem. Outra questão que eu vi aqui, era bom falar do Alias, que a Milton não falou, que tá lá. É bom que todo mundo leia a política de e-mail todinha, porque ela que vai ser a base para todas essas questões que vocês estão falando. Ô, Anderson, deixa eu... Aí tem a questão do Alias, que eu queria que era bom vocês falassem também, que foi outra discussão que a gente teve. É boa também, isso aí foi uma boa discussão, inclusive. Deixa o Eduardo concluir o pensamento aí contigo. Antes que a gente mude de assunto, veja só, eu concordo com, às vezes, Yuri falou aqui que a gente tem um trabalho técnico e tem a parte política, né? E a gente, como a gente é meio, a gente fornece os meios, né? Fornece os sistemas e a gente não se mete na ponta. Mas, além de TI, a gente também é servidor, então a gente tem que também cuidar desses detalhes também. A gente não pode se esquivar, desviar disso aí também, não. Por mais que tenha uma Prodi que seja responsável por normatizar isso aí, a gente pode provocar também, como servidor e não como TI. Porque se a gente sabe que o certo é assim, então a gente pode provocar. Porque eu acho que não basta só mostrar os indicadores, tem que mostrar a ferida também. Por exemplo, tem que mostrar os indicadores. Ó, esse curso tem a nota é de 1 a 5, esse curso tem nota 2. Mas não basta só mostrar que o curso tem nota 2, tem que mostrar quais são as atividades que esses docentes estão realizando, qual é a evasão desses alunos. Tem que mostrar esses dados também, porque aí você consegue ver o que está dando certo e o que está dando errado. E se a instituição ela tem dever de fiscalizar e corrigir isso. Só que a gente, às vezes, vê, né, que as coisas parecem que passam desapercebidas, né? Então, a gente também tem que dar oportunidade para a sociedade fazer o trabalho também. Eduardo, eu concordo com o que você falou aí, e a ideia, a gente não limitou isso. Tanto é que a POSIC não impede da gente fazer isso, propor isso. Tanto é que tem as cadeiras do CGSI, que tem representações nossas, de diversos campi, sistemas, ETI e a própria DGTI, que podem propor isso. Mas, assim, em primeiro momento, a gente não quis colocar isso, por quê? É decisão política, é decisão que cabe mais setores além da TI. Mas concordo totalmente com o que você falou, que a gente, como cidadão, a gente tem que apontar erros, a gente tem que propor melhorias, inclusive nas atribuições nossas como TI. Porque, na verdade, não é decisão política, é decisão consensual, né? Quando a gente fala em decisão política, é meio que tipo, é a favor de tal pessoa. Não, é decisão consensual. Tipo, a gente pode propor isso aí, se tiver o CGSI, membro da sociedade civil, pode incluir, entendeu? Agora, Eduardo, a gente tem que ter mecanismos, né? Agora que a gente está tendo mecanismo, porque antes estava muito travado. Certo, antes estava bem travado, só estava TI, pô, e ninguém de fora queria participar. E realmente o que você fala é correto, tem essas questões institucionais, mas tem que ter também mecanismos legais de ver também. Não, justamente, aí faz parte da evolução, a gente tem que começar a discutir isso aí. O que eu quero falar também é que, como a Milton falou no início, é esse negócio de que a informação do setor público, por regra, ela é pública.
Os responsáveis é que tem que dizer o que não é público. Então, assim, enquanto uma informação não estiver classificada, ela é pública. A gente não precisa esperar. Não, tá tudo, a gente não pode inverter a lógica. Tá tudo sigiloso e tem que esperar a administração dizer o que é público. Não, é o contrário. Tudo é público. O que não for público é que tem que ser dito. Então a gente vai ficar esperando, não, deixa a responsabilidade não é nossa, deixa que a gestão, a Prodi ou a Pró-Reitoria X ou Y, que vai dizer o que vai para o portal e o que não vai. É o contrário, tudo já é público. Tem que dizer, a gente tem que criar as exceções. Isso aí já é antigo, isso não é novidade. A lei de acesso à informação ela é antiga. Bom, é isso aí. Gente, concordo com isso aí mesmo, mas veja, isso aí é uma coisa que já vai ter que ser levada pro comitê já. Pois é, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que isso trava demais a gente. Eu acho que todo esse debate mais nacional, esse negócio de que serviço público é ineficiente, já tô fugindo um pouco da reunião, mas não vou entrar muito em questão política, mas tentando ser técnico. A gente precisa disso para que a gente possa até ser valorizado, para a gente mostrar o que dá certo. E também dar a oportunidade de dizer o que está dando errado para as pessoas poderem ver, fazer o julgamento correto. Se a gente fica se escondendo, aí a gente vai cair no pau. Quando eles criticam o serviço público, a gente vai entrar no bolo, porque a gente não está mostrando o serviço. Enfim, é isso aí. Eu vou passar agora para a parte de áreas e vou comentar um pouco sobre o que Cleiton falou aqui da parte de menor de idade. Deixa eu falar logo sobre o Alias, que era uma discussão antiga que a gente tinha e a gente normatizou isso lá na política. O Alias, ele é, vamos dizer assim, reconhecido. Antes a gente nem reconhecia, a gente ficava a critério de cada campus. Então, agora o Alias está sendo reconhecido. No entanto, a gente colocou as obrigações do usuário ao criar um alias dentro do seu e-mail pessoal, porque a Google não nos dá esse controle de controlar o alias dentro do e-mail pessoal não, perdão, do e-mail institucional. Ela não permite a gente ir lá nas configurações e retirar esses alias, ou retirar essa função de alias. A gente colocou na normativa que a pessoa tem a obrigação de, ao sair de determinada comissão, grupo, etc., ela retirar o alias e que ela não possa também usar desse recurso para... É a questão de falsidade ideológica, não, É de má fé. De má fé, usar de má fé, né? Então, tipo, por exemplo, eu era da comissão, por exemplo, de ética. Aí eu usava lá o alias da comissão de ética. Aí eu saí da comissão de ética. A normativa diz que eu tenho que tirar esse alias. Porém, eu não tirei. Utilizei o alias. Se isso for pego, a pessoa responde no caso, por usar de má fé, o fato dela não ser da comissão e utilizar as ferramentas da comissão para enviar o e-mail. Então, vejam, a gente não colocou nenhum controle, até porque o Google não disponibiliza nenhum controle sobre o alias. No entanto, ele é reconhecido e ele é normatizado. Acredito que eu tenho esclarecido sobre isso no uso do e-mail institucional. Com relação à questão de menor de idade, o Cerberus, ele vai capturar a data de nascimento do aluno e, a partir dessa data de nascimento, ele vai verificar se é menor de 18 anos ou não. No caso, quando for menor de 18 anos, esse aluno não vai ter autonomia para a criação de e-mail. Eu esqueci até de comentar isso, obrigado por Érica lembrar. Então, esse aluno vai ter que solicitar ao controle acadêmico, tá, gente? Não é para a gente. Ele vai solicitar ao controle acadêmico a criação do e-mail institucional com a autorização do seu responsável. Então, a gente elaborou um documento que tem a autorização dos pais, a gente já tem ele feito, que tem autorizações dos pais para o e-mail que é o aluno. Aí daí vai ser no método tradicional. A gente vai lá, vai digitar o CPF do aluno no swap, daí vai autorizar a criação e anexar. A ideia é que isso tudo seja feito por chamado, né? E daí vai anexar a autorização dos pais para que aquele aluno tenha e-mail. Tranquilo. Então, voltando aí a essa parte, só completando aqui a do Alias, realmente a discussão foi grande, e Yuri sabe, a Hamilton, a Jensen, é o seguinte, qual é também o outro problema? Beleza, ele vai ser responsabilizado por isso. Imagina que o servidor mudou para o STF da vida. Ele já deixou de ter o seu vínculo com o IF. Mas se ele ainda tiver o seu e-mail fixo, ou se tiver alguma coisa de ligação com o Alias, ele vai continuar a mandar em nome daquilo. E assim, o Google não permite
nós removemos isso, só permite nós desativarmos o e-mail. Então, por isso a situação do Alliance é meio delicada aí. Nós não temos um controle com o Alliance. É uma limitação do protocolo, é uma coisa que o protocolo SMTP ele permite. Então, eu acho que até o Google teria que ter um SMTP versão 3, acho que para corrigir isso. É algo que é do protocolo mesmo. Uma coisa, Yuri, para aproveitar que está todo mundo aqui, que está na política, né, para a gente oficializar, porque eu já estou vendo que veio demandas aí externas, né? Conta de e-mail está vinculada a um CIAP. Pronto. Se tem CIAP, tem e-mail. Ou se tem CPF, tem e-mail. Na verdade, não, conta de e-mail é vinculada a CPF. A um CPF, que, isso. Conta de e-mail, CPF e o CIAP, se for terceirizado. Mas é sempre o CPF. Qualquer coisa, qualquer situação em que tenha 2 ou mais pessoas para acessar um e-mail, é grupo ou lista. Pronto. Porque a gente já recebeu várias situações de gente indagando. Eu quero criar um e-mail. Eu disse, beleza, diga o nome, abra um chamado, diga o nome de quem vai participar e a gente cria. Mas não é grupo não, é e-mail. Mas qual o problema de criar grupo? Não, porque eu não quero receber as informações do grupo na minha caixa. Eu disse, Oxi, mas tu não vai participar? Por que tu não quer receber? Não entendi. Mas não quero que fique lá. Eu disse, então para que você vai participar? Se você não quer receber, então para que você vai participar do grupo? Se você vai participar de um grupo, é porque você vai receber a mensagem do grupo. Mas eu não queria que ficasse, não tem sentido não. Se for grupo, se for 2 ou 3 pessoas acessando um e-mail, é grupo ou lista. Pronto. Daí, porque pode ser que nos campi aí tenham vindo solicitação de a turma criar uma conta. A sugestão é que não se crie conta. Se crie grupo ou lista, dependendo do contexto, daí. Até para a gente não ficar, se cria conta, toda a conta de e-mail é vinculada a um CIAP ou a um CPF, se for terceirizado, colaborador, enfim. Então, é bom a gente deixar isso definido para a gente não ter problema. Até porque, vou dizer um fato aqui que já ocorreu anteriormente, que eu já fui administrador anterior, um exemplo. Teve em casos anteriores do Expresso que a gente foi lá e criou uma conta. Bora supor, a conta de equipe de TI do Campus Petrolina, por exemplo. Aí tá lá antes, Natália, tal, pronto. É uma conta que você loga e tem um conteúdo. Sei lá, acontece algum contexto interno, tal, um cara começa, da equipe que tem acesso, começa a enviar e-mail malicioso, difamando, enfim, qualquer coisa. Quem foi? Foi antes? Foi Natália? Foi Cleito? Foi quem? Foi a conta. Travou ou foi só no meu? Eu acho que foi a Milton mesmo que caiu. Foi a conta de Hamilton. Sem pagar Era só eu aqui. Foi a conta de Hamilton mesmo. Eu acho que isso é um sinal. Já é meio-dia já. Bora daí do chimarrão. Já que a Milton foi Caso almoçar... a pessoa defame, a gente vai... Sim, foi quem? Todo mundo vai querer ser penalizado? Hamilton. Hamilton voltou, Hamilton. Tu caiu. Voltou falando, tu caiu e nem percebeu. Oi? Ficou mudo por 40 minutos. Peraí, pô, não diga isso não. Ficou muito tempo mudo mesmo, velho. Foi um minuto. Velho. Eu parei aonde, então? Na segunda entrada à esquerda. Minha nossa. Não, então só resumindo rápido. O caso que já ocorreu já teve anteriormente conta de e-mail criada. Caiu de novo. Eu acho que é o sinal. Conta de e-mail criada. A gente tem que sair e voltar. É o sinal, pô. É um sinal claro. Isso aí. É o sinal do Isso almoço. é fraqueza de fome. Mas é sério, é pra todo mundo ler essa nova política aí, a norma complementar de e-mail, que ela tem Não vou ler, não. Não vou ler, não. Não vou ler, não. Não, Caio. Ficou 20 minutos fora, meu. Oi? Caiu de novo. Eu acho que é um sinal. Desista, Milton. Como é que... Eu tô falando aqui, não caiu em nenhum momento, né? Mas... Hamilton parou no... Só para resumir... Almoço, tchau. O resumo para a gente fechar. Tem uma problemática grande se a gente criar uma conta genérica, porque se acontecer qualquer envio de e-mail indevido, ninguém que tem acesso a essa conta vai querer ser responsável. Então a gente tem que ter cuidado, porque
tudo é passivo de auditoria. E nos grupos é passivo de auditoria. A gente sabe quem enviou pelo grupo. Mesmo tendo 10, 20, 30 pessoas no grupo. Então a gente tem que incentivar que qualquer e-mail que seja acessado por mais de 2 pessoas vira grupo. A gente tem que ter auditoria de caso aconteça alguma coisa, porque tem muita gente que às vezes quer se esconder por trás de um e-mail, de uma lista. Ah, não quero enviar pelo grupo não, mas você não participa, então você é representante do grupo. Daí, se você participa e é representante do grupo, então você responde pelo grupo. Gente, reforçando até pela Um conversa exemplo que bem tá tendo prático, aqui amigo, é quando você assina um ofício, né? No ofício, o nome da coordenação, quando você coloca seu nome lá, é seu nome, mas você está mandando como coordenação. Sim. Isso. Complementando o que o pessoal está discutindo aqui no chat, gente, veja, a gente está muito preocupado no seguinte: existem coisas que são da TI, que são operacionais, e tem coisas que são do órgão em si, do IF-Sertão. Então, não cabe a gente, por exemplo, a gente saber se o pai autoriza um aluno a usar e-mail. Cara, quem tem que... A relação diretamente com o pai não é a gente não, pô. É o pessoal que lida com no caso, a parte de controle acadêmico. Essa questão de, e o servidor foi cadastrado com a informação errada. Quem cadastra o servidor no IF é DGP. Então, veja, a gente tem que... Essa normativa, inclusive, reforça isso. É cada um no seu quadrado fazendo sua atividade. A gente é uma organização, a gente tem que trabalhar em conjunto. Aí então, junta essa galera toda aí e manda lá pro setor de TI para resolver. Pois é, para você ver, né? Mas assim, a gente tá tentando fazer que... A gente tá tentando adotar as boas Mas práticas. agora tem um cada um tem a instrumento para você responsabilidade. mandar de volta, cada um fazer o seu. Antigamente não tinha, a TI fazia. A sorte é os serviços mesmo. Dentro dessa parte do controle acadêmico, SCA, não teria como o próprio SCA autorizar a criação, já que ele tem a documentação do pai, autorizando o aluno, porque imagina aí a TI cadastrar esse meio mundo de aluno de menor, pô, no via Cerberus. Tá ligado? Não tem uma forma o SCA fazer a ativação, tipo, ele tem esse privilégio, mas só para aluno menor. Entendi, a gente criar uma parte de criação de e-mail para aluno de menor, né? É uma coisa que a gente pode colocar... Que o SCA conseguisse fazer. Imagina aí o tanto de aluno que vai chegar. A reitoria está de boa, mas os campos aqui tem meio mundo de alunos. Vamos dizer, se o campus Petrolina tem 3.000 alunos, metade, 1.500 é menor. Eu vou colocar aqui como sugestão para outra versão isso aí. Realmente eu acho que o próprio CSA, ele poderia fazer isso. Justo. Então, pessoal, a gente chegou, né, no prazo final, era para terminar de 12 horas, mas passou 10 minutos, a discussão foi boa. Eu acho que todas essas observações que vocês fizeram é importante, no intuito de melhorar, né? Como eu disse, isso aqui é apenas uma semente para quando tiver a composição fechada, a ideia é melhorar, tentar fazer as adaptações, até toda normativa tem que adaptar o contexto atual, né? O comitê anterior, ele tinha um contexto, uma normativa servia para aquele contexto, agora é uma nova normativa, tem que fazer adequação, o governo só lançou uma instrução macro e a gente fazer as adaptações no nosso contexto, né? Mas é bom essa discussão entre a gente, que mostra que a gente está tentando melhorar uma situação que nos afeta, né? Tecnicamente, né? O que Cleito falou é importante, deixar essa independência de criar e-mail de menor, porque senão pegar um campus como Petrolina mesmo, que grande parte é aluno de menor, e aí, como é que vai ser isso aí? Então, tentar ver uma forma de automatizar isso aí. Mas, assim... Vai que é a coordenação do cadastro. Então, assim, quando sair a normativa oficial, junto ao Consup, aí eu repasso para vocês, né, para vocês dar uma lida. É importante que todo mundo leia, porque direto ou indiretamente vai afetar alguma atividade nossa. E como o Eduardo fez alguma observação aí em alguma parte do chat, assim, não é preciso só o comitê ser o monitorador. Todos nós, como servidores, monitora qualquer ação, e a gente pode denunciar ao órgão competente ou comitê competente. O próprio comitê, às vezes, pode estar acontecendo alguma coisa no campus Serra Talhada, o comitê não chega nessa abrangência. Então, ele tem que ser motivado a executar a atividade. Recebi uma denúncia de lá de Serra Talhada. Então, ele vai lá e vai agir. Isso é normal, é uma questão conjunta. O que o Eduardo também falou, outro ponto,
a gente tem dois papéis, né, na instituição. O nosso papel de TI, para executar atividades da área de TI, tem o papel como servidor público, também para discutir, melhorar ações. A gente precisa saber também onde é que estão as feridas para a gente tentar corrigir, né? Sem saber onde é que estão as feridas, a gente não consegue corrigir. Então é importante a gente ter essas duas visões de como TI, né, executando nosso papel como servidor de TI e também como servidor público e tentar ajudar a instituição a crescer. Então eu finalizo aqui a nossa reunião, acho que foi bem proveitoso, e lembrando para vocês que daqui a umas 2 semanas eu devo marcar uma reunião com vocês para a gente discutir o Lei Geral de Proteção de Dados. É uma derivação desse ponto que a gente está falando. Deixa sair a normativa, deixa oficializar e tal, mas a gente vai discutir essa Lei Geral de Proteção de Dados, só para adiantar a vocês, afeta de cara a TI. A TI está envolvida diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente. Só que tem a área de negócio também envolvida. Só que cada um tem seu grau de envolvimento. Então é importante a gente entender isso, como é que funciona isso e até que ponto a TI vai agir nisso aí. Então eu vou conversar melhor vocês só com essa temática. Já tem alguns servidores que já estão recebendo treinamento nessa área, então à medida que eu for recebendo outros treinamentos, eu vou repassando para as pessoas. Aí a ideia é que todo mundo da TI faça treinamento na área de LGPD, mas a gente vai conversar, acho que daqui a umas 2 semanas eu devo estar marcando uma reunião com vocês para a gente discutir e eu mostrar mais ou menos o que é, né, e contextualizar, né, a gente não vai ler a lei, claro, a gente vai contextualizar e ver, definir alguns passos em conjunto de como vai funcionar a LGPD dentro da instituição. Então, pessoal, bom final de dia, né, e bom trabalho a todos aí. Um abraço. Valeu, doutor. Alô. Até mais aí. Valeu, bom almoço aí, pessoal.